amigos que nos acompanham no Magistrar, que alegria estar com vocês hoje, trabalhando aí o direito civil. Nós vamos promover aqui uma dinâmica revisão desse universo chamado direito civil. E qual que é o nosso objetivo aqui? É realmente passar por diversos pontos. Como se trata de uma revisão, nós vamos trabalhar aí numa abordagem um pouco mais acelerada, uma vez que isso aqui é realmente uma revisão. Mas vamos tentar aí passar por grande parte do direito civil. Vamos começar nessa nossa primeira aula de hoje. Você vem aqui comigo para a tela. Eu quero começar lembrando de um tema muito interessante, muito importante, que você deve saber, que é a proteção jurídica que temos no nosso ordenamento, que é destinada ao nascituro. Claro que o tema nascituro é um tema relevantíssimo. Ah, mas quem que é o nascituro mesmo? Lembra comigo. Nascituro é aquele bebezinho que foi concebido, é aquele ser que foi concebido, mas que ainda não nasceu. Você sabe disso muito bem. Então é aquele bebezinho que está dentro da barriguinha da mãe. Muito bem. Há toda uma proteção jurídica no nosso ordenamento jurídico voltada para a figura do nascituro. E nós devemos nos lembrar inicialmente que se a gente fosse catalogar aqui essa proteção jurídica, a gente deveria mencionar inicialmente que em relação ao nascituro é possível o reconhecimento de paternidade. Olha aqui comigo para a tela, isso está no Código Civil, lá no Direito de Família, no parágrafo único do 1609, a informação de que é possível o reconhecimento de paternidade em relação ao nascituro. Bem como é bom que se lembre que quando a gente vai para o mundo do direito das sucessões, o nascituro ele é considerado herdeiro, ele tem legitimidade para herdar, e isso está no 1798 do Código Civil. Além disso, vale lembrar que é perfeitamente possível a nomeação de um curador para o nascituro, que é o terceiro item do nosso catálogo aqui de proteção destinada ao nascituro. Veja comigo que é possível nomear-se um curador para o nascituro, isso está no Código Civil, no artigo 1779. A essa altura você pode me perguntar, professora, mas por que nomear um curador para o nascituro? Ora, imagine que a mãe, a mulher grávida, ela foi interditada por algum motivo, porque isso pode acontecer. Então, por exemplo, a mulher grávida era alcoólatra, e aí então ela foi interditada. Será nomeado um curador para a mãe, para a mulher grávida e também para o bebezinho que está dentro da barriga dela. A recomendação, claro, é que seja a mesma pessoa, mas veja como que é importante perceber que ao nascituro será destinado um curador também. É muito interessante se perceber. Além disso, apresentando aí a proteção que está no Código Civil voltada para o nascituro. É bom que se lembre que o nascituro ele pode ser donatário. Isso está lá no mundo do contrato de doação, no artigo 542. Como assim, professora? Num contrato de doação, de um lado você tem o doador, que é o autor da liberalidade, e do outro lado o donatário, que é quem vai merecer a liberalidade. Veja que eu, doador, eu posso doar para aquele bebezinho que está dentro da barriga daquela mulher. Eu não estou doando para a mulher, para a mãe, eu estou doando para o nascituro. Posso fazer essa doação? Posso. Como doação é um negócio jurídico bilateral, é um contrato, a doação vai exigir a aceitação, não vai? Sim, por isso, exatamente porque exige a aceitação, a doação é considerada contrato, é considerado um negócio jurídico bilateral. Onde que eu quero chegar com você? Perceba que caberá uma aceitação aqui. Só que quem vai aceitar, claro, não é o nascituro, é o representante legal do nascituro. Então, o 542, lá do mundo do contrato de doação, vai dizer, você pode doar ao nascituro, você não está doando para a mulher grávida, você está doando para o nascituro. Mas tem que haver a aceitação de ser o representante legal. Então, olha que interessante esses 4 itens inicialmente mencionados aí, em que voltamos a nossa atenção para a proteção que o Código Civil fornece ao nascituro, até agora dentro do Código Civil. Mas essa proteção que existe no nosso ordenamento transcende aos muros do Código Civil.
Você vai encontrar uma proteção destinada ao nascituro lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. No nosso catálogo aí é o 5º item, veja na tela comigo. Lá na Lei 8.069 de 90, no artigo 8º, nós vamos ter aí um estatuto jurídico que defere ao nascituro a garantia de nascer saudável. Então, o nascituro, ele tem essa garantia de nascer saudável. E isso está lá na Lei 8.069, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando você vai para o Código Penal, que é o 6º item que você anota, no Código Penal tem uma proteção destinada ao nascituro. No Código Penal, uma vez que esse tecido normativo, o Código Penal, criminaliza o aborto e mais, olha que detalhe interessante. O aborto, ele é considerado um crime contra a pessoa. O aborto é considerado um crime contra a pessoa. Olha aí, mais uma proteção destinada ao nascituro. Além disso, já que estamos fora do Código Civil, nós vamos ter lá a Lei 11.804 de 2008, que é conhecida como Lei de Alimentos Gravídicos, que garante aí o quê? Os alimentos que devem ser destinados ao nascituro. Perceba que o nome da lei não é muito interessante, é criticado, Lei de Alimentos Gravídicos, mas enfim, note que a atenção se volta para a figura do nascituro, com essa lei, a Lei dos Alimentos Gravídicos. Veja, caminhei por outras leis além do Código Civil. E quando a gente vai ao Superior Tribunal de Justiça? Ora, quando a gente vai ao Superior Tribunal de Justiça, nós vamos ter decisões nesse tribunal. Primeiro, veja no item 8, em que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu proteção aos direitos da personalidade do nascituro. Essa decisão não é recente. Ela vai dizer pra gente que o nascituro, ele pode sofrer dano moral. O nascituro pode sofrer dano moral. O caso foi bem interessante. Foi uma situação em que a mulher estava grávida, com o bebezinho dentro da barriga dela, e o pai do nascituro havia falecido em um acidente de trabalho. O STJ entendeu que pior do que perder um pai é não ter podido conhecê-lo. E foi isso que aconteceu com aquele nascituro. Ele não pôde nem conhecer o pai, porque o pai morreu antes. Então perceba que o STJ entendeu nessa decisão que caberia reparação ao dano moral sofrido pelo nascituro, uma vez que nascituro é titular de direitos da personalidade. Então aparece lá em prova, STJ reconhece que nascituro é titular de direitos da personalidade. Correto. Aparece lá em prova, STJ reconhece que nascituro pode sofrer dano moral. Correto. E eu vou além com você em outra decisão interessante do STJ. Item número 9. O STJ, meus amigos, o STJ reconheceu o pagamento de indenização de seguro DPVAT a uma mulher que estava grávida e perdeu o bebê em um acidente de trânsito, Tá aí o número da decisão, se depois você quiser confirmar, conferir. Perceba comigo que a mulher estava grávida, sofreu um acidente. O bebê que estava dentro da barriga dela, o nascituro, morreu. O STJ, isso é importante, o STJ reconheceu que caberia indenização do seguro DPVAT em relação a essa mulher que perdeu o bebê. Então, enfim, tudo isso representa o quê? Um ordenamento jurídico que se volta, que se preocupa com a figura do nascituro. Tendo em vista isso tudo que eu te contei, perceba comigo que o STJ, ao trazer toda essa proteção, você percebe que o STJ hoje se inclina para a teoria concepcionista. Como assim, professor, o STJ se inclina para a teoria concepcionista, questão já cobrada pela Fundação Getúlio Vargas em concurso promovido no ano de 2025? Perceba comigo que, para você entender o que eu quero dizer com o STJ, se voltando, se inclinando para a teoria concepcionista, veja que eu quero abordar neste momento sobre o início da personalidade da pessoa natural. Isto é, quando é que começa a personalidade da pessoa natural?
Para explicar isso aqui, você colocou no seu caderno o início da personalidade da pessoa natural. Para explicar isso aqui, existem várias teorias, mas pelo menos duas você tem que saber muito bem aí para suas provas. Veja comigo na tela. Uma primeira teoria que busca explicar quando é que começa a personalidade da pessoa natural é a chamada teoria natalista. Natalista. O nome já diz tudo. Por essa teoria, a personalidade se inicia do nascimento com vida. Nascimento com vida. Essa teoria é adotada na primeira metade, na primeira parte do artigo 2º do Código Civil. Então, veja, para os natalistas, e os autores clássicos são natalistas, a personalidade começa do nascimento com vida. Ah, professora, mas o que é nascer? Vamos lembrar? O nascimento ocorre com a separação do ventre da mãe. Mas não basta nascer, tem que se operar a vida. E quando que se opera a vida? A vida acontece com a primeira respiração fora do ventre materno. Então, saiu da barriguinha da mãe e respirou, para os natalistas, terá adquirido personalidade jurídica dali, do nascimento com vida. Perceba comigo que esse é um posicionamento adotado pela primeira parte do artigo 2º do Código Civil, quando esse dispositivo nos informa que a personalidade civil se inicia do nascimento com vida. Tudo bem, mas é importante notar que atualmente nós vamos dizer que nós temos uma outra teoria que é adotada pela doutrina contemporânea, que vai dizer que não, que a primeira metade do artigo 2º não é bem redigida e que, na verdade, olha aí a segunda teoria, chamada teoria concepcionista, dizendo pra gente, na verdade, a personalidade se inicia não é do nascimento com vida, mas sim desde a concepção. Desde a concepção. Então, perceba aqui, vou repetir, a doutrina contemporânea é concepcionista. E a gente disse agora há pouco, quando estávamos trabalhando a proteção jurídica destinada ao nascituro, a gente disse agora há pouco que o STJ se inclina para essa teoria concepcionista. Uma vez que o STJ diz que nascituro pode sofrer dano moral, que nascituro é titular de direitos da personalidade, que se a mulher perde o bebezinho dentro da barriga, ela merece indenização do seguro DPVAT. Por que disso tudo? Certamente que é porque o STJ se inclina para a teoria concepcionista. FGV, Fundação Getúlio Vargas, cobrou isso em prova de concurso em 2025. Interessante isso, não é mesmo? Então, sobre o início, o começo da personalidade da pessoa natural, você deve saber, pelo menos, essas duas teorias. E quando a gente vai para o extremo oposto, como assim? Se a gente sabe quando que começa a personalidade da pessoa natural, eu quero saber quando é que ela termina, quando é que ocorre o fim da personalidade da pessoa natural. E o fim, a gente tem que se lembrar aqui, claro, é com a morte. A morte. Quando você pega o artigo 6º do Código Civil, artigo 6º do Código Civil, ele diz assim pra gente, a existência da pessoa natural termina com a morte. Eu diria, a existência e, por consequente, a própria personalidade, ela termina com a morte. Aí o artigo 6º, então, ele te disse na primeira metade, a existência da pessoa natural termina com a morte, vírgula. Presume-se esta quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Vamos com calma. Primeira coisa é convencer-se de que a personalidade termina com a morte. Ok, mas o que a segunda parte está querendo dizer sobre ausente, presume-se a morte, lá no caso de ausência? Já a gente vai abordar isso daqui, já. Olhando para a morte, quando a gente fala em morte, meus amigos, existem algumas espécies de morte. Eu quero trabalhar duas espécies de morte aqui com você, veja na tela. Existe uma primeira espécie de morte que é a chamada morte real. Morte real. E sabe o que é morte real? Morte real é aquela em que há um corpo. Então, existe prova da materialidade. Isso é a morte real. Há um corpo cujas funções vitais cessaram. Mas o mais interessante para ser cobrado em prova é a outra espécie de morte que eu lembro agora com você. É a chamada morte presumida. Morte
presumida. E o que é a morte presumida? É o oposto da morte real. Morte presumida é aquela em que não há um corpo. Nós não temos um corpo, nós não temos prova da materialidade. E aí vem a pergunta. A morte real, que é aquela em que há um corpo, é a morte mais comum, beleza. A morte presumida, essa em que não há corpo, não há prova da materialidade. Nós temos essa manifestação de morte no nosso país? Temos, sim. E dentro do Código Civil, dessa lei geral chamada Código Civil de 2002, nós vamos encontrar a morte presumida em dois pontos que não se confundem. Nós vamos encontrar a morte presumida, veja comigo, lá no artigo 7º do Código Civil, e nós vamos encontrar a morte presumida lá no procedimento da ausência. Procedimento da ausência. Então, veja, o procedimento da ausência é um procedimento longo que está aí disciplinado no Código Civil a partir do artigo 22 até o artigo 39. Perceba comigo, então, que nós vamos encontrar a morte presumida dentro do procedimento da ausência. Mas, veja, a morte presumida, ela ocorre não é só dentro do procedimento da ausência. Nós vamos ter situações de morte presumida sem decretação de ausência, que são aquelas situações que estão lá no artigo 7º. Então, entenda comigo, aquela questão de prova que te diz, a morte presumida pode ocorrer com decretação de ausência ou sem decretação de ausência, correto? Correto. A morte presumida pode ocorrer com decretação de ausência lá no procedimento da ausência, que já vou lembrar com você, ou fora do procedimento da ausência, que são aquelas situações do artigo 7º. As situações de morte presumida do artigo 7º são tão importantes que eu quero me lembrar desse dispositivo agora aqui com você nessa revisão promovida pelo magistrar. Veja comigo na tela, olha lá. Quando você abre o artigo 7º do Código Civil, já na sua cabeça, no seu caput, ele chega dizendo assim pra gente, pode ser declarada a morte presumida. Aí vem lá, sem decretação de ausência. Essa parte aqui é importante. Por que sem decretação de ausência? Porque tem uma situação, uma outra situação de morte presumida que é com a decretação de ausência, que está lá no procedimento da ausência. Não é mesmo? Que a gente vai lembrar daqui a pouquinho. Então, essa morte presumida que está no artigo 7º prescinde, dispensa, abre mão de procedimento de ausência. Mas qual seria essa situação de morte presumida sem decretação de ausência? Aqui no artigo 7º, 2 incisos. Inciso 1º, vem comigo para a tela. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Qual é o caso aqui? Aqui, geralmente, a gente vai ter aqueles casos que envolvem tragédias. O cara entrou no avião caiu, procuraram o corpo do cara e não encontraram. Ah, vai ter que abrir procedimento para ele, procedimento de ausência para ele. Nada disso. Haverá uma declaração de morte presumida sem decretação de ausência. Artigo 7º, inciso 1º, extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. O sujeito entrou dentro do barco, o barco afundou. Procuraram o corpo do sujeito, não encontraram. Artigo 7º, inciso 1º, extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Nós vamos ter uma outra situação também de declaração de morte presumida, em que não é aberto o procedimento de ausência, que está lá no inciso 2º do artigo 7º. Olha lá, pode ser declarada a morte presumida, também não é aberto aí o procedimento de ausência, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Qual é a situação aqui? A situação desse inciso 2º envolve o seguinte cenário, imagine comigo, imagine uma pessoa que tenha ido para a guerra. Imaginou? O cara foi para a guerra. Imagina mais, quanto tempo tem que essa guerra acabou e esse sujeito não voltou? 2 anos, você tem que memorizar comigo. O cara foi para a guerra, quanto tempo tem que a guerra acabou? 2 anos e ele não voltou. Essa é a segunda situação. Será declarada a morte presumida. Ah, mas tem que abrir procedimento de ausência. Não tem procedimento de ausência aqui. Então, são as 2 situações, os 2 incisos do artigo 7º. Para qualquer um desses incisos, o Código Civil vai impor
o preenchimento de um requisito que está lá no parágrafo único deste artigo 7º. Qual que é o requisito? Vou te contar. Esgotar todas as buscas e averiguações. Tem que procurar, e só se não achar mesmo o corpo é que o juiz ali sentado na sua cadeira vai declarar aquele sujeito como presumidamente morto. Então, para os dois incisos do artigo 7º, tem que preencher o requisito. Já guardou o requisito? Qual que é o requisito? Esgotar todas as buscas e averiguações. Um detalhe interessante. O parágrafo único desse artigo 7º, na sua parte final, vai dizer que o juiz, ali na sua sentença, em que ele declara aquele sujeito como presumidamente morto, o juiz ele deve fixar a data provável do óbito. Então, o juiz ele vai fixar a data provável do óbito ali na sentença, em que ele declara aquele sujeito como presumidamente morto. Então, o artigo 7º é isso que você tem que se lembrar. Tudo bem. Mas nós vamos ter a morte presumida numa outra situação um pouco mais à frente dentro do Código Civil. Onde? Você se lembra? Ora, professora, lá no procedimento da ausência. Isso mesmo, lá no procedimento da ausência. A ausência, vamos lembrar, um procedimento longo, que acontece no Poder Judiciário, que demora aí alguns anos e que está disciplinado no Código Civil a partir do artigo 22 até o artigo 39. Quando a gente fala em ausência, a gente, claro, logo pensa naquele sujeito que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Realmente, essa é a hipótese mais comum de ausência. O sujeito, ele simplesmente desaparece do seu domicílio sem deixar vestígios. Então, é bom que você perceba que aqui a gente não tem um caso de um cara que foi para a guerra e que a guerra tem 2 anos que ela acabou. Aqui a gente não tem uma situação de tragédia, igual do artigo 7º, inciso 1º. O que a gente tem aqui é simplesmente uma pessoa que desaparece do seu domicílio sem deixar qualquer vestígio. Daí que será aberto o procedimento da ausência. Ah, mas como que esse procedimento é aberto? Algum interessado, claro, irá ao Poder Judiciário, irá comunicar ao Poder Judiciário o desaparecimento daquela pessoa. Lembrando que a lei não impõe qualquer prazo de desaparecimento para que seja aberto o procedimento da ausência. Ah, mas tem que estar desaparecida há 2 anos, há 3 anos, há 5 anos, há 6 meses. Não tem nada disso. O juiz vai abrir o procedimento ali da ausência, independentemente de decurso de um lapso temporal. O juiz vai perceber, isso está parecendo ausência, então vou abrir aqui o procedimento da ausência. E o procedimento da ausência, como eu te disse, ele é um procedimento longo que se desenvolve em 3 fases. Vem comigo aqui para a tela, olha lá. Vamos analisar essas 3 fases aqui rapidamente, nessa revisão promovida pelo magistrado. Olha lá. Na primeira fase, num primeiro momento, o que o juiz faz? Ele declara aquele sujeito como ausente. O juiz não está declarando que aquele cara morreu, o juiz está declarando que aquele cara sumiu, desapareceu. Então, o que está havendo aí é uma declaração de ausência. No que o juiz declara aquele sujeito como desaparecido, como ausente, o juiz vai procurar saber se ele deixou bens. Ah, a senhora está comunicando que o seu marido foi comprar cigarro e nunca mais voltou. O seu marido deixou bens? O que ele deixou? Nesse momento, o juiz arrecada aqueles bens. Ocorre aquilo que a gente chama de arrecadação de bens. Mas pense comigo, o cara que deixou aqueles bens, o dono daqueles bens, está desaparecido. Alguém vai ter que administrar esses bens. Quem será nomeado para administrar aqueles bens? A figura do curador. Então, nesse momento em que os bens são arrecadados, simultaneamente o juiz nomeia um curador. É importante notar que o curador no procedimento de ausência não é para o ausente, porque o ausente não é considerado incapaz. O ausente, a gente não sabe onde é que ele está, mas onde quer que ele se encontre, ele tem capacidade civil plena. Ah, mas então por que se nomeia curador? O curador aqui é para administrar os bens
deixados pelo ausente. Então é isso que o curador vai fazer. E aí o próprio artigo 25 do Código Civil vai te contar quem que pode ser nomeado como curador. Preferencialmente você pega lá no artigo 25, é o cônjuge. Percebeu? Ah, tá. E daí, professora? Aí depois vai correr um lapso temporal. E algum interessado... Ah, mas quem que é interessado? Aquelas pessoas que estão lá no artigo 27. Por exemplo, o filho do sujeito, que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Artigo 27 do Código Civil. Algum interessado vai voltar ali ao Poder Judiciário e vai solicitar a abertura da sucessão provisória, que vai se traduzir na segunda fase do procedimento da ausência, a sucessão provisória. O que acontece nessa fase da sucessão provisória? Nessa fase da sucessão provisória, entenda comigo, se antes aqueles bens estavam concentrados nas mãos de uma pessoa, do curador, agora haverá uma sucessão. Não será definitiva ainda, mas será provisória. Mas haverá, então, essa sucessão. Nessa sucessão, aqueles bens serão partilhados. Ou seja, eles saem da mão do curador e serão partilhados entre os herdeiros do ausente. Aqueles herdeiros, portanto, entrarão na posse, irão se imitir com I. O que é imissão? Imitir é entrar na posse, não é mesmo? Imitir-se na posse, é entrar na posse. Então, aqueles bens serão partilhados entre os herdeiros e os herdeiros irão entrar na posse daqueles bens. Ah, beleza, professor, mas e daí? E daí que vamos enfrentar mais um lapso temporal e, de acordo com o artigo 37 do Código Civil, o artigo 37 do Código Civil vai dizer 10 anos depois da sucessão provisória, algum interessado vai voltar ao Poder Judiciário e vai requerer a terceira fase, que é a sucessão definitiva. É aqui nessa terceira fase, então veja, a sucessão definitiva, de acordo com o artigo 37, chega 10 anos depois da sucessão provisória. Nessa sucessão definitiva, veja comigo, que o ausente ele será declarado presumidamente morto. Presumidamente morto. Então, perceba que a declaração de ausência não se confunde com a declaração de morte presumida. Declaração de ausência aconteceu lá atrás, na primeira fase, sendo confirmada a declaração de ausência na segunda fase, e aí na terceira fase há uma outra declaração, só que é a declaração de morte, que aquele sujeito está morto. Ah, mas cadê o corpo? Exatamente porque não há corpo é que será uma declaração de morte presumida. Vamos presumir que esse cara morreu. E se estamos presumindo, e agora? O que fazer com o patrimônio dele, que até então os herdeiros têm apenas a posse? Agora, na terceira fase, na fase da sucessão definitiva, os herdeiros passam a ter a propriedade daqueles bens. Passam a ter a propriedade daqueles bens. Então, veja, declaração de morte presumida acontece no procedimento de ausência? Acontece. E eu te pergunto, isso já apareceu aí em prova de FGV. A quando que acontece a declaração de morte presumida no procedimento da ausência? É lá no início? É na sucessão provisória? Não. É lá ao final. É quando da sucessão definitiva. E quando que chega a sucessão definitiva? O que o artigo 37 disse pra gente? 10 anos depois da sucessão provisória. Então, 10 anos depois da sucessão provisória, chega a sucessão definitiva, momento em que o ausente é declarado presumidamente morto e é dada a propriedade aos herdeiros. Vamos nos lembrar, todavia, que quando a gente fala em sucessão definitiva, que é esse momento em que se declara o ausente como presumidamente morto, nós vamos ter aquela situação de sucessão definitiva 10 anos depois da sucessão provisória, que está lá no artigo 37, acompanhando aqui aquela nossa linha do tempo. Então, houve aqui a sucessão provisória, não é mesmo? 10 anos depois, vem lá a sucessão definitiva, em que é declarada a morte presumida. Tudo bem, isso obedecida à linha do tempo.
Mas é importante notar que a sucessão definitiva poderá ocorrer numa outra situação. Como assim, professora? É que há um outro dispositivo no Código Civil, que é o artigo 38, que vai trazer para a gente a sucessão definitiva tendo cabimento, independentemente da observação da linha do tempo. Mas quando que ocorreria essa sucessão definitiva, professora, independentemente da linha do tempo? Naquelas situações em que fossem preenchidos os requisitos do artigo 38. Então, independentemente da linha do tempo, do procedimento estar acontecendo, ou se ele nunca chegou a ser aberto, se forem preenchidos os dois requisitos do artigo 38, automaticamente o juiz já vai lá para a sucessão definitiva. Mas quais são os dois requisitos do artigo 38? Vou te contar. Olha lá. Primeiro requisito, que a pessoa que tenha desaparecido tenha hoje, no mínimo, 80 anos de idade. Como assim, professora? Esse sujeito que sumiu, hoje ele tem que ter no mínimo 80. Então, quando eu falo no mínimo 80, é 80, 81, 82, 83. Hoje tem que ter no mínimo 80 anos de idade. E eu vou te contar mais. Há pelo menos 5 anos, ninguém tem notícias desse sujeito. Então, por exemplo, se ele tem 80 anos hoje, e a última vez que ele foi visto foi há 5 anos atrás, então, quando ele desapareceu, ele tinha 75 anos, não é mesmo? Se ele tem lá 82 anos, se ele foi visto a última vez há 5 anos atrás, então ele foi visto aos 77 anos. Então, enfim, veja que nós precisamos deste segundo requisito. Qual que é o segundo requisito? Que a pessoa esteja desaparecida há, no mínimo, 5 anos. Então, essa pessoa precisa desses dois requisitos para o juiz saltar direto para a sucessão definitiva conforme artigo 38. A pessoa que sumiu tem que ter no mínimo 80 anos de idade e de 5 anos datarem, pelo menos 5 anos, pode ser 5, 6, 7, no mínimo 5 anos datarem as suas últimas notícias. Se a gente tiver esses dois requisitos do artigo 38, o juiz ele não precisa obedecer à linha do tempo. Aqui nós temos uma hipótese autônoma de sucessão definitiva, que é com o preenchimento dos requisitos do artigo 38. O juiz já vai direto para a sucessão definitiva. Se ainda não houve partilha de bens, os bens serão partilhados. Será declarada a morte presumida do ausente e, veja comigo, será dada a propriedade para os herdeiros. Com isso, se você entendeu que a sucessão definitiva ela pode acontecer em duas situações, a do 37 obedecendo à linha do tempo e a do 38 independentemente da linha do tempo, agora você vai compreender comigo toda a redação do artigo 6º do Código Civil. O que o artigo 6º disse pra gente? A existência da pessoa natural termina com a morte, vírgula. Presume-se esta, quanto aos ausentes, olha para a tela, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Quais são os casos? Do 37 e do 38. Nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Quais são os casos? Do 37 e o caso do 38. Muito bem. Bom, com isso nós fechamos o papo sobre morte, sobre fim da personalidade da pessoa natural. E se nessa nossa primeira aula de revisão eu estou falando da pessoa natural, induvidosamente um tema muito importante ao estudo da pessoa natural é o estudo das incapacidades, da teoria das incapacidades. Nós sabemos muito bem que no nosso país a pessoa ela pode ser absolutamente incapaz ou relativamente incapaz, ou o que sobra na sociedade, que são os plenamente capazes, não é mesmo? Então veja, quem é absolutamente incapaz? O Código Civil vai te contar. Quem é absolutamente incapaz, olha para a tela comigo, absolutamente incapaz, está lá no artigo 3º do Código Civil. Já confira esse dispositivo. E o artigo 3º do Código Civil vai trazer apenas uma pessoa como absolutamente incapaz, que é o menor de 16 anos. Menor de 16 anos. Para essa pessoa que é absolutamente incapaz, veja comigo,
caberá a devida representação. Então, o absolutamente incapaz precisa de um representante. Ah, mas e se ele vier a praticar um ato da vida civil, por exemplo, se ele vier a fazer um contrato sem estar devidamente representado, professora? Opa, se faltar o representante, esse contrato será considerado nulo, esse ato será considerado como nulo. Agora, existe um grau mais tênue de incapacidade quando estamos diante dos relativamente incapazes. Quem é relativamente incapaz? As pessoas que estão lá no artigo 4º do Código Civil. Já confira esse dispositivo também. É importante notar que para os relativamente incapazes caberá a devida assistência, não é mesmo? Então, para o relativamente incapaz caberá a devida assistência. Se o relativamente incapaz vier a praticar um ato da vida civil, por exemplo, celebrar um contrato sem estar assistido, esse ato ele não será nulo, não. Ele será o quê? Anulável. Percebeu? E a anulabilidade é uma sanção menos gravosa do que a nulidade. Enfim, isso aqui é o beabá do direito civil. Você tem que saber isso aí com muita tranquilidade. O que importa destacar, se a gente está mencionando esses artigos do Código Civil, o artigo 3º e artigo 4º, o que importa destacar é que nós tivemos no nosso país a Lei 13.146, que é uma lei lá de 2015, Lei 13.146 de 2015, que ficou conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, o EPD, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015. E o EPD, buscando incluir a pessoa com deficiência na sociedade, o que o Estatuto da Pessoa com Deficiência fez? Atribuiu capacidade de fato, capacidade civil plena à pessoa com deficiência. Então, é importante destacar que depois dessa lei, depois da entrada em vigor dessa lei, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, não há mais menção, nos artigos 3º e 4º do Código Civil, qualquer menção à pessoa com deficiência. Porque a pessoa com deficiência, a priori no nosso país, ela é considerada como plenamente capaz, plenamente capaz. Então, por isso que você não encontra nem no artigo 3º, nem no artigo 4º qualquer menção à pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela é considerada plenamente capaz. Veja que eu quero lembrar aí desses artigos, artigo 3º e 4º do Código Civil, ou seja, quem são os incapazes após o EPD, após o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Como eu te disse, absolutamente incapaz, está lá no artigo 3º, a gente só tem uma pessoa no nosso país, que são os menores de 16 anos. Os menores de 16 anos são absolutamente incapazes. O que eles precisam? De representação. Se faltar representação, o ato será nulo. Muito bem. E o artigo 4º, que traz pra gente, 4º do Código Civil, que traz pra gente os relativamente incapazes. Como é que ficou esse artigo depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Nós vamos ter 4 incisos. Veja comigo que, primeiro, maior de 16 e menor de 18 anos. Então, no dia do aniversário, completou 16 anos, se tornou relativamente incapaz. Muito bem. Quem mais é relativamente incapaz? Inciso 2º, os ébrios habituais, os alcoólatras, os viciados em tóxico, os toxicômanos. Então, a pessoa que tem entre 16 e 18 anos, os alcoólatras, os toxicômanos, são relativamente incapazes. Quem mais? Está lá no inciso 3º. Aqueles que por causa transitória ou até mesmo permanente não puderem exprimir ali a sua vontade. Quem que a gente vai ter aqui nesse inciso 3º? Ah, uma pessoa que, em princípio, ela não tem problema nenhum. Mas vejam, julgaram um hipnóticozinho da pessoa, ela, no copo da pessoa, na bebida da pessoa, ela tomou aquilo ali, ficou doidona e assinou o contrato. O legislador olhou para ela e falou, olha, meu amigo, você é plenamente capaz, mas no momento em que você havia assinado o contrato, você estava relativamente incapaz. Portanto, esse ato é anulável. Então, aquela pessoa que por uma causa transitória ou até mesmo permanente não puder exprimir sua vontade. Nós vamos ter aqui nesse inciso 3º as pessoas em estado de coma. As pessoas em estado de coma. Estão aí no artigo 4º, inciso 3º do Código Civil. E nós vamos ter ainda como relativamente incapazes
Os pródigos, não é mesmo? Aquele cara que gasta ou destrói desordenadamente o seu patrimônio, o gastador, o cara que dá tudo para os outros, ele é relativamente incapaz. Vale notar que esse sujeito, ele precisa da assistência de alguém. Foi cobrado em um exame nacional da magistratura exatamente uma situação que envolvia um sujeito que era viciado em jogo. Aí você vai me dizer, professora, mas o inciso 2º do artigo 4º mencionou só alcoólatra e toxicômano, viciado em álcool, em droga. Tá, mas veja comigo que o viciado em jogo, embora não esteja no inciso 2º do artigo 4º, ele está no inciso 4º do artigo 4º. Então ele pode ser interditado como pródigo. E aí então apareceu a história desse sujeito lá nessa prova do Enem e ele foi interditado e foi nomeado um curador para que o assistisse. E havia ali a seguinte informação, que a assistência somente teria cabimento para os atos que envolvessem disposição patrimonial. Tá certo. Quando a gente fala em pródigo, que é considerado relativamente incapaz, que precisa da assistência ali de seu curador, quando você vai lá para frente do Código Civil, lá no artigo 1782, esse artigo 1782 vai dizer que a assistência do curador terá cabimento à assistência do curador apenas para os atos que importem disposição patrimonial. Ou seja, para atos de mera administração, ele não precisa da assistência do curador, não. Só para ato que importe disposição patrimonial, porque aí é onde reside o ponto fraco do pródigo. Então, enfim, saber muito bem quem é absolutamente incapaz, quem é relativamente incapaz no nosso país. O que sobrar será considerado o quê? O que sobrar? Plenamente capaz. Muito bem. Tá, um detalhe interessante. Se você viu agora há pouco que a pessoa que tenha entre 16 e 18 anos, tá lá no inciso 1º do artigo 4º, ela precisa de quê? Professora, ela precisa de um assistente, ela é relativamente incapaz, tudo bem. Se faltar assistência, o ato é o quê? Você tá cansado de saber. Anulável, professora, tudo bem. Existe uma situação interessante que eu quero invocar aqui, em que nós vamos tratar de uma situação em que faltou a assistência. E faltou a assistência por quê? Porque o próprio jovem não quis. Imagina aquela situação em que o próprio jovem engana a outra parte, se declarando maior de 18 anos, ou, veja bem, ou ocultando ali dolosamente a sua idade. Perceba que ele está enganando a outra parte. Aí ele faz o negócio com a outra parte, sem a assistência. A pergunta é, esse ato será anulável? Ele, o jovem, pode reclamar a anulação deste ato? Professora, faltou a assistência, então eu acho que ele pode reclamar a anulação. Resposta, não, não pode. Por que não? Olha o ingrediente a mais. Faltou o assistente, sim. Mas por que faltou o assistente? Porque o próprio jovem tirou o assistente, o próprio jovem enganou a outra parte. Quando você vai lá para o artigo 180 do Código Civil, você tem lá a informação de que o menor entre 16 e 18 anos, ele não pode, para eximir-se de uma obrigação, para ficar livre de uma obrigação, invocar ali a sua pouca idade, se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se no ato de obrigar-se declarou-se maior. Ou seja, esse jovem que enganou a outra parte, agora ele quer anular esse ato, ele consegue? Não. Na verdade, o que há por detrás deste artigo 180 é uma teoria, a chamada teoria do Tucoque, que é uma teoria que decorre da boa-fé objetiva, o que essa teoria do Tucoque diz pra gente? Ora, por essa teoria, a teoria do Tucoque, uma pessoa, ela não pode violar a norma jurídica e tentar depois obter proveito desta violação. Uma pessoa não pode violar a norma jurídica e depois tentar obter proveito desta violação. Perceba comigo que essa é a teoria do Tucoque. Então, esse jovem, ele engana a outra parte, agora ele quer obter proveito, se fazer aí de coitadinho, pleiteando a anulação. Não, esse ato será considerado perfeitamente válido e exigível, tendo por base a boa-fé objetiva. Para terminar esta primeira aula em que olhamos aí para a pessoa natural, eu quero lembrar aí de alguns detalhes interessantes afetos aos direitos da personalidade no nosso país, direitos da personalidade.
Um primeiro detalhe interessante é o que diz respeito àquele direito da personalidade chamado de direito ao esquecimento. O que é isso, direito ao esquecimento? O nome diz tudo, direito ao esquecimento. Direito ao esquecimento seria aquele direito que a pessoa tem de ser esquecida da sociedade, de ser esquecida da opinião pública. Isso é direito ao esquecimento, seria um direito da personalidade. É fácil entender o direito ao esquecimento a partir do momento que você pensa o seguinte: opa, não foi tudo o que aconteceu na minha vida que eu quero que venha à tona, que eu quero que as pessoas saibam. Tem algumas coisas que aconteceram no meu passado que pode ser que eu não queira que seja lembrada. Beleza, isso seria o direito ao esquecimento. Isso chegou para o STF. E sabe o que o STF disse em fevereiro de 2021 no nosso país? O STF fixou uma tese afeta ao direito ao esquecimento, dizendo que não, que por aqui não tem direito ao esquecimento, não. Que em virtude da vedação à censura, em virtude da liberdade de expressão, você não pode querer que determinados fatos da sua vida sejam esquecidos. Eles podem ser divulgados, sim. E isso por causa da vedação à censura, da liberdade de expressão. Então você vai guardar para mim que o STF, em fevereiro de 2021, o STF disse que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal de 88. Para o STF, o direito ao esquecimento não existe por aqui, ele é incompatível com a Constituição Federal de 88, fazendo prevalecer a vedação, a censura, a liberdade de expressão. Se a gente voltar um pouquinho aí na fita, no STF, a gente já percebia que isso era uma tendência no STF, quando lá, em junho de 2015, ao decidir a ADIM 4815, o que essa ADIM buscava? Essa ADIM 4815, que foi ajuizada ali pela Associação Nacional dos Editores de Livros, essa ADIM 4815 buscava a declaração de inconstitucionalidade de dois artigos do Código Civil. O artigo 20, que cuida da imagem da pessoa, e o artigo 21, que cuida da privacidade. E por que as editoras, os autores de livro, queriam que esses artigos do Código Civil, 20 e o 21, fossem declarados inconstitucionais? Exatamente porque eles queriam vender as biografias não autorizadas. As biografias não autorizadas. Então, eles viraram para o STF e falaram assim: STF, declare o artigo 20 e o 21 do Código Civil como inconstitucionais. O STF disse o seguinte: pera lá, na verdade nós temos que pegar esses artigos, o artigo 20 e o 21, e interpretá-los em conformidade com a Constituição Federal, já que na Constituição Federal existe liberdade de expressão, vedação à censura, e daí que nós não vamos exigir a autorização do biografado para a publicação de sua biografia. Foi isso que o STF disse. Então, na decisão dessa ADIM 4815, o STF disse: liberdade de expressão, vedação à censura tem que prevalecer, biografado não precisa autorizar pela publicação de sua biografia. Isso o STF disse lá em 2015. Em 2021 veio aquela tese que você já sabe, de que o direito ao esquecimento não existe. Então, essas decisões do STF foram coerentes? Foram. Ainda falando de direitos da personalidade, a questão do transgênero. É importante notar que o transgênero, quando a gente olha ali para o transexual, ele pode se submeter a uma cirurgia de transgenitalização no nosso país, observados os preceitos do Conselho Federal de Medicina, claro. E veja que depois que ele se submete à cirurgia de transgenitalização, ele terá, claro, haverá, claro, a alteração do seu prenome e do seu designativo sexual lá no registro civil, depois que fizer a cirurgia de transgenitalização. O STJ já dizia sobre a necessidade de alteração do prenome, do designativo sexual, desde 2009. Nós temos decisões aí do STJ dizendo que, reconhecendo a necessidade de alteração de prenome e designativo sexual em caso de cirurgia de transgenitalização. Só que depois chegou ao STJ a seguinte indagação:
Ah, mas para se alterar o prenome do transgênero, precisa da cirurgia? A cirurgia é uma condição para que ocorra aquela alteração do prenome do designativo sexual? E o STJ disse que não era uma condição, não. Até mesmo aquela pessoa que não tivesse se submetido à cirurgia de transgenitalização poderia ter ali o seu prenome e o seu designativo sexual alterado, independentemente da cirurgia. Então, note que o STJ trouxe isso em 2017 e o STF confirmou em 2018, inclusive, dizendo que essa alteração poderia ser feita via judicial e até mesmo administrativamente. E, por fim, para concluir essa primeira aula aí, atentos aí aos testemunhas de Jeová, a gente sabe muito bem daquela polêmica. Qual? O sujeito, ele professa essa religião, ele é testemunha de Jeová, e ele não quer se submeter a uma transfusão de sangue. O STF, em 2024, no segundo semestre, fixou tese no sentido de que o testemunha de Jeová, desde que esse paciente seja maior e capaz, ele tem o direito de recusar a transfusão de sangue. Ele tem o direito de recusar a transfusão de sangue. E o poder público, inclusive, tem que oferecer a ele uma via alternativa de tratamento, até mesmo em outro domicílio, tendo em vista aí o direito à vida, que também deve ser preservado. Então, perceba que o que importa notar é que o STF disse que o testemunho de Jeová, desde que maior e capaz, ele pode recusar a tratamento, a transfusão de sangue. Ok? Bom, com essa informação, nós encerramos aqui a nossa primeira aula de revisão aqui promovida pelo Magistrar. Eu sou a Mônica Queiroz, estou lá no Instagram, no Prof. Mônica Queiroz. Um grande abraço, eu vou deixar aqui o meu convite para o nosso próximo encontro, para uma próxima revisão, em que a gente bate mais papo lá sobre o direito civil. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.